Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Vamos estar no nosso propósito, nossa campanha, que é o qual são 7 dias de oração, né? Com um tema, né? Por esta causa me ponho de joelho, que se encontra no texto bíblico, né? É lá Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você que tem alguma causa diante do Senhor Jesus, que possamos apresentar a Ele, né? E crer no seu poder, nas maravilhas do Senhor. São 7 dias, muitas vezes 7 dias de renúncia, muitas vezes 7 dias de oração, mas 7 dias de perseverança, crer naquele que pode realizar e que pode fazer pelos olhos da fé e possamos testificar e testemunhar. Pastor, são 7 dias de oração. Quando nós terminarmos aqui o texto, nós vamos onde você estiver, pode se prostrar diante do Senhor Jesus, fazer essa oração, intercedermos pelos outros, apresentando a sua causa e a causa dos nossos irmãos, das famílias de cada um em nome de Jesus. Amados irmãos, hoje nosso texto bíblico, né, relacionadamente que estamos falando, né, sobre lá em Marcos, né, o segundo evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 3, né, ou seja, capítulo 5 e o versículo 21 em diante, vai nos relatar, falar sobre a história de Jairo, né? Quem era Jairo? Jairo era um chefe da sinagoga, um homem de autoridade, um homem que conhecia os mandamentos e conhecia a lei. Mas Jairo tinha uma certa dificuldade, ou Jairo tinha algo que estava passando, que realmente só Jesus, ou seja, podia selecionar. Assim estava Jairo com a sua filha, né, praticamente morta, uma menina de 12 anos de idade. Mas só que Jairo sabia de Jesus, ou seja, a Bíblia vai falar, no versículo 21 diante, que Jesus saiu da banca do mar, né, desceu do barco ali, de repente ele depara com Jairo, com aquela multidão, seguia Jesus, para onde Jesus andava, a multidão seguia Jesus, pelos benefícios, pela bondade de cura, de milagre, que é a qual Jesus fazia. E assim, segundo a palavra do Senhor Jesus, Jairo se prostrou diante aos pés do Senhor. Jairo se prostra diante dos pés do Senhor. O que nós aprendemos com isso, amados irmãos? Mesmo um homem de autoridade, mesmo um chefe religioso, ou seja, ele deixou toda a sua generosidade, né? Chefe ao qual ele servia, deixou todos os seus direitos naquele momento para se prostrar diante daquele que podia resolver o seu problema, diante da solução que é Jesus Cristo de Nazaré. E ele se prostrando naquele momento, né? E ele fala, explica a situação, e Jesus naquele momento levanta-se e vai até a casa de Jairo. Oh, glória a Deus, né? Jesus se preocupa com você, meu irmão. Jesus se preocupa com você aonde você estiver. Você pensa que Jesus não estava preocupado com ele, está sim preocupado. Você possa se prostrar nos pés do Senhor. Ei, muitas vezes é necessário deixar nossa diferença, nossa generosidade, deixar de lado e buscar Jesus. Senhor, eu prefiro Jesus que de Nazaré. Assim fez Jairo. Mas só que conta a história, no caminho, oh glória, na casa de Jairo, viu uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue. A Bíblia nos narrar, nos falar que esta mulher já tinha gastado todos os seus pertences, todo o seu dinheiro, todas as suas fazendas, ou seja, em média e medicina, mas porém o seu problema não tem sido selecionado. Mas a Bíblia nos fala que ela viu falar de Jesus. Oh glória! Ela viu falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, ela foi até somente eu me prostrar, ou seja, tocar nas suas vestes, no seu vestido, eu serei curado. É fé, oh glória a Jesus, é fé, meu irmão. Isso é bênção do Senhor Jesus. E passando aquela multidão, ela se prostra diante naquele momento e vai até o vestido de Jesus e toca. Jesus toca naquele momento e a causa, ou seja, quem me tocou, né? A multidão lhe oprimindo, disse: meu mestre. Você pergunta quem me tocou, né? A multidão lhe oprime. Não, alguém tocou com um toque diferente, um toque especial, porque saiu virtude, saiu o poder. Naquela mesma hora o sangue estancou para a glória de Deus. E no versículo 33, ó, então a mulher que sabia, olha só, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse toda a verdade. Olha o testemunho dela, ela não escondeu, muitas vezes ela se esconde, ela não escondeu, ela temendo e tremendo, né, ali com grande temor, né, disse toda a verdade. E Jesus falou para o versículo 34, ó, e disse-lhe ela: filha, a tua fé te salvou,
vai-te em paz, ou seja, e ser curado deste mal. Ela foi salva, ela foi curada daquele mal. Ei, às vezes existe problema, mas meu não tem mais jeito, não tem mais solução. Esta mulher aqui, amados irmãos, pela medicina, pelas suas condições financeiras, também não tinha mais jeito, mas diante do Senhor Jesus, ei, Jesus salvou aquela mulher, ou seja, curou ela, né? E também ali teve salvação na vida daquela mulher. E vai-te em paz, em nome de Jesus ela foi curada. Amados irmãos, mas só que aí conta que Jesus indo na caminho, depois desse milagre, na caminho, lembra de Jairo, o sacerdote, ou seja, o dono da principal ali, da sinagoga, o chefe principal, lembra dele? Lembra que no versículo 35, olha só, e estando a ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem enfada mais o mestre? Dizendo que não tinha mais como incomodar o mestre, porque a filha dele já estava morta. Entenda uma coisa, tem certa situação que a gente ouve, que muitas vezes, que até desvanece, tem certa situação que a gente até ouve falar, até nossos amigos, né, os principais aqui, como diz aqui, é amigo de Jairo, ou seja, então melhor Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, não tem mais condição, ou seja, até quando estava bem, até que estava curado, ou seja, até quando estava enfermo, até que estava ali, estava respirando, até tinha jeito, mas só que aqui não precisa mais incomodar o mestre, mas com tudo isso, já não perdeu o foco, não perdeu a direção, porque o próprio Senhor Jesus respondeu esses amigos de Jairo. Olha só, versículo 36, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, quem ouviu foi Jesus, disse ao principal das sinagogas, não temas, crê somente. Tem momentos nas nossas vidas, amados irmãos, que não devem estar ouvidos, né, o negativismo, não devem ouvidos, né, muitas propostas ao qual vem nos colocar tristeza, desânimo, né, mas sim aquilo que o Senhor nos falou, a palavra que o Senhor falou, não temas, crê somente. É isso que a palavra vai para mim, para você, não crema, crê somente. E Jesus fez um grande milagre na vida de Jairo, como também fez na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Assim também eu creio no nome de Jesus. Ei, não temas, crê somente. Jesus vai fazer um grande milagre na sua vida, da sua família, no seu lar, e é ser testificado e testemunhado. Agora vamos dar um pedido de oração. Você, aonde estiver, pode se prostrar diante do Senhor, faz a sua oração diante do Senhor, de joelho ali, para clamar a Ele, né? Se prostra como fez, se prostrou diante de Jairo, diante dele, prostra como aquela mulher do fluxo de sangue, e que possamos colocar as nossas causas diante daquele que pode selecionar, seja qual for o problema, ou a dificuldade, ou a enfermidade, mesmo que aparentemente os médicos, o diagnóstico, disseram que não tem mais jeito, ou mesmo o juiz, o advogado, com a situação, parou, não tem condição, mas Jesus é o dono de tudo, é Ele que está no controle. Por isso nós oramos nesse momento, crendo e profetizamos que as bênçãos do Senhor, um milagre de contemplar, como contemplou Jairo e contemplou aquela mulher do fluxo de sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Graças a Deus, que possa orar ao Senhor em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, para a glória de Deus, aleluia, Jesus.